Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente do expediente inicial, deputado Sérgio Fernandes. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 27ª sessão ordinária, que, iniciada às 9h30, foi encerrada às 12h15. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Senhor presidente do expediente inicial, deputado Sérgio Fernandes, senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma remota, porque presencialmente só temos nós dois aqui, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj e intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Deputado Sérgio Fernandes, entre as suas diversas vocações que o senhor se dedica no seu mandato é a educação. Já diversas vezes conversamos sobre esse tema. Ontem, estou vendo ali o deputado Átila Nunes, saudá-lo também. Ontem, no RJTV, teve uma matéria sobre a UESO, a extinta UESO. Fazem 3 anos que esta Casa Legislativa acolheu uma mensagem do governador Cláudio Castro, projeto de lei 5.071 de 21, extinguindo a UESO e transformando a UESO em um campus da UERJ. 3 anos se passaram, a UESO foi extinta e os cursos da UESO continuam no mesmo lugar, com espaço deteriorado, sem possibilidade de expansão. A UESO, como sabe Vossa Excelência, funcionava em Campo Grande, na escola, no Instituto de Educação Sara Kubitschek. E o campus da UERJ está lá, no mesmo local. A promessa é que a UESO, sendo extinta, é que ela ia ter uma sede própria e expandir o número de salas de aula, ia qualificar melhor o magistério, remunerá-lo como campus da UERJ. Eu fui um dos raros 5 parlamentares que, durante 6 meses, lutamos contra esse projeto. Salvo erro de memória, na hora que teve a votação, com verificação de quórum, só teve 5 votos para rejeitar o projeto. E um foi meu. Recebi a direção da UESO, recebi gente da UERJ, e para todos eu dizia o seguinte: no meu currículo pessoal e político, eu posso ter até algumas coisas que a maioria não concordem, mas jamais incluirei a extinção de uma universidade pública. Isso jamais entrará no meu currículo, e não entrou.
Vossa Excelência, nesse período, não era deputado. Tenho certeza que, se assim o fosse, seria um daqueles que teria votado contra. E uma das alegações é que a UESO não ia bem porque faltavam recursos. E como campus da UERJ, esses recursos não faltariam. Passaram-se 3 anos, a construção de um novo prédio para a UESO não é tão forte assim, é algo na ordem de 80 milhões de reais. Se recebeu 11 bilhões de reais, né, de outorga da venda da SEDAI, e a UERJ extinta, a UESO extinta, absorvida pela UERJ, está em petição de miséria. Ora, se a educação de nível superior é tratada com esse desleixo, que fará outras áreas. Hoje pela manhã, ao sair de casa, helicóptero sobrevoando, operação na ladeira do Tabajara, a pegar os criminosos que assassinaram covardemente o policial do Quórum, que estava no carro atrás ou na frente da juíza, que era sua esposa. Mas o episódio da ladeira do Tabajara, para prender os criminosos, a operação que tinha que ser feita, ela é o sintoma do que acontece cotidianamente na nossa região metropolitana. Se o senhor acompanhar, dia sim, dia não, tem alguma operação. Dia sim, dia não. Felizmente, nos últimos 30 dias, eu tenho visto algumas operações para perseguir o dinheiro, os patrocinadores das armas, das drogas, das milícias, etc. Feito com auxílio da inteligência da Polícia Civil. E é isso que tem que dar certo. Eventualmente, você tem que ir atrás do bandido. Mas o correto é você ir atrás dos patronos do crime. E os patronos do crime não estão escondidos em nenhuma das nossas comunidades. Em geral, estão nas áreas nobres da nossa cidade, e muitos deles, por acaso ou não, na região do Recreio, pelo menos tem visto muito, né? Enfim, mas na Zona Sul como um todo, Barra, Recreio, etc. Por quê? Porque eles são os barões dos crimes. Eles que patrocinam tudo. Isso não é só aqui. É assim no mundo. Tem sempre os caciques da criminalidade. E quando você não desmonta esses caciques, que são caciques porque visam única e exclusivamente o dinheiro fácil e o lucro, você não consegue desmantelar a base que os sustenta. E parece que educação e segurança pública não tem nada a ver, mas tem muito a ver. Educação perpassa todas as políticas públicas. Todas as políticas públicas a educação perpassa. E se a gente não aposta numa educação de qualidade, evidentemente as políticas públicas tendem a fracassar. E o pior disso, a criminalidade cresce e tem um dinheiro mais fácil, fica uma opção muito forte para ser um soldadinho dessas operações quem não estuda. Isto não quer dizer que quem estuda, às vezes, também não esteja no crime. Aliás, os maiores crimes de colarinho branco, geralmente, têm mestrado e doutorado, né? Porque o estudo também não alivia a qualidade interna do ser humano.
a luta eterna entre o bem e o mal. Aliás, domingo, para acalmar as almas, foi domingo de Ramos. Domingo de Ramos celebra a chegada de Jesus, né? E a saudação a ele. Esta semana toda é a Semana Santa. Sexta-feira é o dia da Paixão, dia que Jesus foi crucificado. E Jesus Cristo, o maior legado que ele nos trouxe, pelo menos na minha consideração, foi a capacidade de perdoar e a capacidade de querer harmonizar a vida entre todos nós. Se você ler, e eu sei que você já leu, os 10 mandamentos, também é um protocolo de boa convivência. Quem se cumprir os 10 mandamentos vai viver de bem com o seu semelhante, independente da religião que pratique. Então, a comemoração dessa semana é também uma comemoração para reflexão, né? Reflexão dos nossos comportamentos, das nossas relações, em cima da mensagem que nos deu há 2025 anos atrás, Jesus Cristo, quando esteve na face da terra, né? E é exatamente isso que a gente tem que cobrar da política e dos gestores que estão na política. Na política, o que adianta a política do ódio, como nós vivemos nos tempos atuais? Ódio não germina para o futuro. Ódio só traz decepção, desavença, crime, etc. Por que imaginemos, vamos rotular, eu seja de centro-esquerda, e Vossa Excelência, também rotulando, seja de centro-direita? Imaginando, eu não estou dizendo que é assim. E por que a gente não pode se tratar respeitosamente? Divergir naquilo que possa divergir, convergir naquilo que possa convergir, mas nos respeitando. Porque cada um pode pensar ideologicamente como quiser e bem entender. E hoje o que mais falta na política, o que mais a gente vê é desentendimento. E eu vi uma pesquisa no jornal O Globo, acho que foi domingo retrasado, não sei se Vossa Excelência viu. Uma pesquisa muito interessante. Quem era lulista e quem era bolsonarista. A média, cada lado, de uns 18%. Quem era de centro-esquerda, sem ser lulista, e quem era de centro-direita e que não era bolsonarista. A ampla maioria. E quem pauta a política são os extremos. O senhor tem experiência aqui. É difícil. Eu e Malafaia, por exemplo, nosso deputado Malafaia, batermos boca. Ou eu, por exemplo, aqui, e o nosso Valda Seasa. Mas é de esperar, no expediente final, sempre os que vão brigar. São sempre os mesmos. E que não representam a maioria do parlamento. Então, é preciso a gente refletir sobre isso tudo, para que a gente possa ter um movimento mais harmônico. Eu costumo dizer, quando começa esse extremismo, e a gente fica dando quórum, na linguagem popular, dizer assim, vocês estão batendo palma para maluco dançar, né? Porque é bom só para os dois lados. Para a sociedade, não o é. Então, também estou trazendo esse tema porque esse é um pouco do reflexo do que a gente tem presenciado aqui no parlamento e um pouco do reflexo daquilo que a gente não deseja para o parlamento.
respeito acima de tudo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Nobre deputado Luiz Paulo. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Samuel Malafaia. Boa tarde, presidente. Deputado Sérgio Fernandes. Boa tarde, nosso querido Átila Nunes. Boa tarde, Luiz Paulo. Boa tarde, meu amigo aqui. Rapaz. Esqueci o nome do... Balda Seada. Me perdoe. Deu um branco aqui. Boa tarde a todos que nos assistem, TV Alerj, e também aqui os colegas na Alerj. Antes de começar aqui o meu tema principal, eu quero chamar a atenção, porque tem um sujeito no Instagram, claro que não nos representa, diz-se evangélico, pode até que seja, mas está extrapolando e falando besteira aí para a população. Acontece de vez em quando. Ele diz que o autismo é uma influência espiritual e um ataque do São Jorge nas pessoas. E não é nada disso. O autismo é como se fosse como a gente tem surdez em alguns graus, né? E assim, então o autismo é uma doença e não é nem degenerativa. Atinge grande parte da população e o deputado Átila Nunes vai falar mais sobre esse assunto. Então, ele diz que essa influência do São Jorge ataca as pessoas e a pessoa fica com autismo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não representa a gente. Bom, eu quero falar aqui também um pouco sobre o projeto que nós vamos hoje votar, que é o projeto de lei 934/2009, elaborado por mim e pelo deputado Daniel Libreron. É um projeto antigo, de 2019, mas importante, sobre drogas, sobre dependência química. E eu resolvi até falar um pouco, porque um dia desse eu estava com um cardiologista, um amigo, Dr. Luiz Antônio Campos, e ele estava falando que ali na rua Sorocaba, uma rua que tem diversos centros médicos e consultórios, tem até 3 hospitais. E ali cismaram de começar a distribuir drogas e é um movimento danado de pessoas drogadas, adictos, né? E isso é prejudicial, porque grande parte dos que usam droga, eles ficam na rua e perdem todo o senso de responsabilidade. Às vezes querem assaltar e planejam assaltar para poder ter o recurso para comprar droga. E aquela rua Sorocaba ali em Botafogo está ficando um caos. E tem a ver com o projeto aqui, que o pessoal não sabe onde pedir ajuda. Ali eu acho que tem que pedir ajuda a um órgão do Estado ou do município que cuide dos dependentes químicos e coloque alguma coisa à disposição, algum local à disposição para que eles sejam recolhidos e tratados. Agora, estava o médico me pedindo que solicitasse uma viatura da polícia militar, para colocar ali na rua, porque os moradores estavam ficando afligidos, se sentindo ameaçados. Tudo bem, isso a gente pode pedir, mas não vai resolver. Isso aí é ação paliativa. A polícia, primeiro, que não vai estar 24 horas ali. A hora que sair, volta os camaradas todos. Daqui a pouco aquilo vai virar uma central de distribuição e consumo, que ninguém deseja. Então, isso tem a ver com o nosso projeto, meu e do Libreron, que autoriza o Poder Executivo a manter e divulgar cadastro atualizado das unidades de tratamento públicas de dependentes químicos no Estado do Rio de Janeiro. Então, é interessante
que tenha-se em algum local a informação de que onde existe essas unidades. As privadas também, que são um número considerável, para que todos possam saber e possam recomendar e possam utilizar. Às vezes até na própria família tem alguém que precisa e pode ser bem informado sobre isso. Bem, minha gente, o deputado falou sobre a Páscoa, que nós estamos agora, nessa semana, vivenciando, comemorando. E nós sabemos que Páscoa não é chocolate, assim como Natal não é Papai Noel, mas são as jogadas financeiras do mercado para atrair compradores. A Páscoa, o primeiro evento, aconteceu no Egito, quando o povo de Israel saiu do Egito e Deus mandou que eles fizessem essa noite, naquela última noite no Egito, antes de saírem de madrugada para o deserto, fazerem aquela ceia com a família. A família estava reunida ali, comendo o cordeiro e também se alimentando e lembrando do Deus Todo-Poderoso que estaria com eles, sempre ajudando e guiando naquele deserto. E assim aconteceu. Portanto, eu quero que também todos tenham com a família um momento de reflexão e sejam abençoados nessa semana, desejando boa Páscoa a todos. Muito obrigado. Passo a presidência ao nobre deputado Val Ceasa para que eu possa fazer uso da palavra. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Sérgio Fernandes, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham na TV Alerj. Boa tarde, presidente, deputado Valdo Ceasa, deputado Samuel Malafaia, que me antecedeu aqui no plenário, nobre deputado Átila Nunes, colega de PSD. Hoje, o que me traz a fala nesse expediente inicial não é a educação, essa pauta que a gente defende e acredita com tanto afinco. Mas a gente vem hoje aqui externar a nossa indignação e a indignação dos moradores, principalmente do subúrbio carioca, com relação à segurança pública, que é um tema que a gente não pode se eximir, se esconder, de discutir, de brigar e de encontrar soluções. A gente sabe que o tema segurança pública perpassa por questões como a DPF, que está sendo rediscutida no Supremo Tribunal Federal, para que possa devolver a capacidade de habitualidade da nossa polícia no exercício das operações que são necessárias. A gente entende que é necessário também investigações eficientes e céleres com relação à lavagem do dinheiro do crime organizado. São temas complexos que precisam também, e aqui quando se pede ajuda, a gente pede ajuda ao governo federal, a gente clama por ações firmes do governo estadual, sabe da competência complementar também dos governos municipais nesse tema, porque é um tema complexo que nos últimos anos o avanço da criminalidade, seja tráfico, seja milícia, é inegável. E a gente acompanha essa rotina ao lado dos moradores, e falo aqui dos moradores do subúrbio carioca, ao lado da vereadora Rosa Fernandes, que clamam, que pedem por ações enérgicas para que não tenham mais as suas ruas totalmente abandonadas. A violência está tamanha que a cultura do subúrbio carioca de estar na calçada, conversando, estando nas nossas praças, ela não existe mais, principalmente tarde e noite. Uma onda de medo
e de terror tomou conta dessa região. E não podemos e não irei cruzar os braços com relação a tudo isso. Temos ruas que em 30 dias nós tivemos mais de 31 roubos a veículos. Não podemos cruzar os braços e os moradores também não cruzam os braços e buscam a todo tempo soluções para amenizar, para mitigar o seu medo. E nós estamos lado a lado, dialogando, conversando e cobrando com o Comando Geral da PM, com os comandantes do 16º, do 41º, do 9º Batalhão, entendendo a política pública e as ações que estão sendo feitas para combater toda essa onda de criminalidade que toma conta da cidade do Rio de Janeiro e do subúrbio carioca. Como deputado estadual, apresentei emenda impositiva, apresentei diversas indicações legislativas, porque o nosso papel é pedir, o nosso papel é clamar, porque a segurança pública, a sensação de segurança, ela só é devolvida à população com homens na rua. E esses homens têm que estar dentro dos nossos batalhões, com veículos, com armamento, com motos. E a gente vem, ao longo do nosso mandato, encaminhando diversos ofícios, indicações legislativas, as emendas impositivas que eu já mencionei aqui, para equipar esses batalhões, para que a gente possa ter cada vez mais homens na rua patrulhando. Porque a criminalidade não some, ela migra. E nós precisamos estar atentos dioturnamente a esse movimento. Quero aqui destacar, de uma maneira muito clara, que todos os comandantes e todos os policiais militares dos batalhões do município e do estado do Rio de Janeiro têm sido guerreiros, têm sido parceiros, têm buscado soluções o tempo todo, mesmo muitas das vezes encontrando dificuldades e precariedades nos seus batalhões. Não podemos cruzar os braços, não podemos achar que é normal abrir o jornal, abrir a internet e nos depararmos todos os dias com notícias de avanço da criminalidade. Barricadas sendo colocadas em áreas formais. A gente não fala mais da comunidade, a gente fala áreas formais. Moradores, muitas das vezes, sendo expulsos da sua casa. É o tráfico e a milícia tomando conta do mercado imobiliário nessas regiões. Usurpando a concessão de serviços públicos, de internet, por exemplo. Tudo isso é muito grave. A gente tem a pauta da educação como a nossa principal bandeira. Mas não posso aqui cruzar os braços, deixar de falar, de amplificar a voz do morador e do cidadão do estado do Rio de Janeiro, em especial da cidade do Rio de Janeiro, com relação a esse tema, que são eles que sofrem todos os dias na rua, amedrontados, sendo assaltados e vendo uma impunidade enorme. Segurança pública requer comando, segurança pública requer inteligência e planejamento. No governo do estado nós temos, secretaria não falta, tem secretaria de segurança, tem secretaria da polícia militar, tem secretaria da polícia civil. Se não houver um entendimento, uma política pública séria, nós não vamos conseguir combater um avanço absurdo que nós vemos acompanhando e estamos acompanhando nos últimos anos. É preciso ter operações, e agora a gente começa a ver um pouco mais isso, todos os dias, todas as horas, para que a gente possa devolver essas áreas formais ao cidadão de bem. É um tema muito sério, que essa casa aqui precisa ter responsabilidade no debate. Nós, parlamentares, não podemos nos furtar de debater, de propor e de cobrar ações enérgicas com relação ao combate à criminalidade. Precisamos, o quanto antes, devolver a sensação de segurança
ao morador do subúrbio carioca. Não pode-se ter a certeza da impunidade para o bandido, para o criminoso. Ele precisa entender que a atividade que ele pratica é crime, e o lugar de bandido é na cadeia, devidamente punido pelo Poder Judiciário. A gente precisa entender a importância das nossas polícias, civil e militar, e a Polícia Civil no processo de investigação. Deixo aqui, nesse momento, esse pedido, esse clamor de ações para que a gente possa combater esse avanço da criminalidade na cidade do Rio de Janeiro e no subúrbio carioca. Não irei me calar, não irei me eximir das minhas responsabilidades enquanto deputado estadual. O que tiver ao nosso alcance, iremos propor, iremos debater, iremos buscar o diálogo e iremos encaminhar. E a gente pede ações enérgicas e de comando do governo do Estado do Rio de Janeiro para que o bem possa vencer o mal, porque, infelizmente, não é isso que a gente vive no dia de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Átila Nunes. Passa a presidência aqui ao nobre deputado Sérgio Fernandes. Senhor presidente Sérgio Fernandes, nosso 71º deputado Marquinhos, muito boa tarde. Taquigrafia, seja credora da minha mais genuína admiração, esse corpo técnico extraordinário da taquigrafia, que agora está em paz, né? Graças a Deus. Senhor presidente, senhores deputados, dificilmente eu trago aqui casos isolados que não tenham algum tipo de repercussão no campo do preconceito religioso. Entretanto, ele se auto-intitula pastor da Igreja Ministério Apostólico, Intimidade e Poder, lá de Guarulhos, São Paulo. E chamado Rogério. E ele postou numa entrevista, um podcast, ele disse o seguinte, textualmente, que todas as crianças autistas eram vítimas de Ogum e de São Jorge. E mais, ele disse que esse era um problema geracional que começava com os avós, os pais, depois chegava até os filhos, isso ia até a 4ª geração. É óbvio, né, que um sujeito dessa natureza, a opinião dele é mais rasa do que uma poça d'água. É uma pessoa absolutamente inexpressiva. E eu nem iria tocar nesse assunto se não fosse por uma razão importante. Além de ele ter cometido um crime de intolerância religiosa, atribuindo a São Jorge, Ogum, o fato de existirem crianças autistas, aliás, ele disse mais, que as crianças autistas eram algumas violentas, porque São Jorge é o deus da guerra. Eu acho que deveria ter uma penalidade para pessoas que falassem
tanta bobagem. Isso não é nem ignorância, isto é sabe, isso é um discurso para qualquer um. Eu fico imaginando, eu não tenho filho autista, não tenho neto autista, mas olha como ele estimula o preconceito. Acompanhe meu raciocínio. Imagine aqueles evangélicos que acreditam nele, digamos, que aqueles evangélicos passem a acreditar no que ele está dizendo, que as crianças autistas são endemoniadas desde a 4ª geração dos bisavós, etc. Ele fala bisavô, vem do bisavô, do avô, do pai, do filho. E digamos que aquela família que tem crianças chegue na escola e tem crianças autistas. Aí elas vão olhar para aquelas crianças autistas como amaldiçoadas. Esse sujeito é um criminoso. Mas ele é um criminoso não apenas por causa da sua intolerância religiosa. Ele é um criminoso porque ele é preconceituoso e estimula o ódio ao autista. Eu vou repetir, eu não tenho filho e nem netos autistas, mas eu me coloco no lugar deles. Isso é criminoso, isso é de uma crueldade. Isso ultrapassa o adjetivo de ser ignorante, imbecil, besta quadrada. Você tem vários adjetivos que você poderia colocar. Mas eu vou pedir permissão ao presidente Sérgio Fernandes para rotular isso de canalice. Não há outra expressão para isso. Isto é uma canalice. É óbvio, né? Marcelo Tavares está aqui, que trabalha conosco na área jurídica. Já estamos terminando a representação ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Estamos entrando em contato com as autoridades do Estado de São Paulo, com a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo. Estamos denunciando, representando para ele ser denunciado à Justiça, e vai ser. Ele vai ser denunciado à Justiça por ter cometido 2 crimes bárbaros. O primeiro de intolerância religiosa e o segundo por dizer que autistas são violentos porque são amaldiçoados por São Jorge, o deus da guerra. O fanatismo, ele é interessante, e o fanatismo, ou melhor, eu não vou entrar no mérito do preconceito, porque todos nós aqui nesse plenário, todo mundo, tem algum tipo de preconceito. O meu querido Marcelo, que é vascaíno, eu que sou flamenguista, eu tenho um certo preconceito com o vascaíno. Mas o preconceito é humano, desde que você não pegue o seu preconceito e o transforme em discriminação. Aí é outra coisa. No momento em que você separa o brasileiro, como vem sendo separado já há bastante tempo, entre negros e brancos, umbandistas e evangélicos e católicos, heterossexuais e homossexuais, e vai dividindo. O Brasil ele vai se dividindo, brancos, negros, e você vai dividindo cada vez mais o Brasil em segmentos. Isso é péssimo. Isso é absolutamente horroroso. Eu fui criado, jogava bola com crianças evangélicas, de famílias evangélicas, católicas. Era uma confusão, nós todos. Nenhuma criança tinha qualquer sentido. Hoje, você entra numa escola pública, você tem uma banda de crianças que são, digamos, de convicção evangélica, de famílias evangélicas, que rejeitam a outra banda de crianças que são do axé. É isso? Vamos avançar um pouquinho mais? É porque a gente vai perdendo a noção, nós estamos perdendo absolutamente a noção do que vem acontecendo em nosso país. Porque já basta a divisão ideológica. Lula, Bolsonaro, Bolsonaro, Lula, etc. E já chega disso. Vamos avançar um pouco mais. Nós estamos avançando a um ponto tal em que
o aspecto religioso, se você pertence a uma determinada religião, você passa a ter um diferencial na sociedade. Talvez você até receba um aval de que você é mais honesto, porque é daquela religião, do que aquele outro cidadão que é daquela outra religião. Que você é mais puro, que você é mais abençoado, que você é mais protegido do que o outro. E isso é estimulado por falsos pastores, e aqui eu faço uma ressalva grande, porque eu tenho um carinho muito grande pelo deputado Samuel Malafaia, que me deu ainda pouco apoio à minha fala, mas eu tenho um respeito muito grande pelos verdadeiros evangélicos. Porque os que não são verdadeiros, os que se aproveitam do nome cristão, esses produzem um grande mal aos verdadeiros evangélicos, à verdadeira igreja evangélica, às Assembleias de Deus, aos metodistas, aos adventistas, aos presbiterianos, aos adventistas. Eles causam um mal extraordinário a eles, porque a percepção de todos aqui fora, que não estão metidos nessa situação, é de que eles são iguais, e não são iguais. Nós sabemos isso aqui dentro do plenário. Hoje será votado aqui um projeto de um título cidadão a um pastor, e eu vou votar a favor. Por que eu votaria? Me dê uma razão por que não votaria. Porque eu, verdadeiramente, e todos sabem que eu sou um bandista cristão, porque eu fui criado dentro dos postulados de Jesus. A Semana Santa, que se iniciou no domingo, ela é reverenciada dentro do meu lar, dentro do meu coração, dentro da minha mente. Porque, para mim, a rigor, nem precisaria ter religião para você reconhecer esse espírito iluminadíssimo que é Jesus. Que é, não é que foi, que é Jesus. É um espírito de uma luz infinita, não é, Coelho? É um espírito extraordinário. E esse espírito, ele pode ser reverenciado pelas lições que ele deixou para a humanidade, independentemente de qualquer que seja a sua religião. Aliás, você não precisa ser nem religioso. E a pergunta, não é, Jari? Qual é a religião de Deus? E, Jari, você chegou agora, comecei meu discurso por causa de um pastor, entre aspas, lá em Guarulhos, São Paulo, que disse que os autistas, as crianças autistas são assim porque elas são amaldiçoadas por São Jorge e por Ogum, que é o deus da guerra. Por isso que as crianças autistas são violentas. Esse animal, perdão, animal não faria isso, mas esse... Eu tenho que me conter, porque eu estou no plenário da Assembleia Legislativa, eu tenho que me conter nos adjetivos, né, e evitar termos chulos, não é isso? Mas a grande verdade que nós estamos nos deparando é um país que cada vez está mais se dividindo, a um ponto, olha que coisa de maluco que está acontecendo no Rio de Janeiro. No Complexo de Israel, que é um território hoje que já não é, que é um território soberano dos outros, dos traficantes, não nosso. Todo mundo sabe disso, não é isso? Quer dizer, aquilo é um território do tráfico. Eu acredito hoje que nós tenhamos aí alguma coisa de 10% do território do estado do Rio de Janeiro não é mais de propriedade e soberania brasileira. Não é. É do tráfico, é da milícia, é do Comando Vermelho, é do Terceiro Comando Puro, é do PCC. E lá, igrejas católicas e centros de Umbanda foram banidos pelo chefe do tráfico, que é apelidado de Peixão, e que teria sido pastor em Duque de Caxias,
E ele escreve em todos os fuzis que Deus é fiel. Eu juro a vocês que eu jamais imaginaria na minha vida que eu veria isso acontecer. Eu juro. Eu pensei ao contrário, eu pensei que nós iríamos avançar para uma sociedade mais fraterna, mais tolerante, mais compreensiva, e não aconteceu nada disso, né? Aconteceu justamente o contrário. E eu faço questão de fazer esse registro, eu bato muito, Flávia, mas bato muito numa tecla. Esse tipo de gente não tem nada a ver com o evangélico. O sujeito que diz que autistas são assim, porque são amaldiçoados por Ogum, São Jorge, ele não é evangélico. E eu estou aqui me segurando para dizer o que ele é, porque tem um limite. Não é verdade? Eu não posso aqui, no plenário, rotular alguém e adjetivar alguém de forma irresponsável. Mas isso é um cidadão que deveria ser banido da sociedade com uma punição exemplar pela justiça. Não basta pagar uma multa. Não. Tem que ter um efeito pedagógico em cima disso. Porque você cria um ódio no meio da rua. Imagine, um negócio de maluco, você cria um ódio. Então o sujeito vê alguém andar de branco, digamos isso, numa sexta-feira, que é típico, né, de Oxalá, etc., e o ódio se transforma, que aquela pessoa é o demônio. Pessoal, tem Uber, que não transporta pessoas de branco, que se recusam a levar pessoas para centros espíritas ou pegá-las nesses mesmos centros, só porque a pessoa está de branco. Os casos são os mais absurdos. Um deles foi uma barbaridade que o sujeito, o Uber, muito a contragosto, enfiou a mulher e a filha dentro do Uber, aumentou o volume numa música gospel, saiu da rota, parou na porta de uma catedral evangélica na Dom Helder Câmara, antiga suburbana, e botou ela para fora, dizendo o seguinte: aqui você vai se salvar do demônio que você está trazendo lá daquele lugar que eu te peguei. É pouco? O que você acha, por exemplo, do Robson, que eu acabei conhecendo, que foi operar coluna? Eu já operei coluna. É uma cirurgia que durou 6 horas, eu fiquei de bruços, 6 horas, demorada. E esse rapaz era o GAN de um centro, mas era também torcedor do Flamengo. Então ele tinha, de um lado, a tatuagem do Flamengo, e do lado esquerdo, ele tinha 3 atabaques, que ele mandou tatuar, porque ele era o GAN e tal, de terreiro, etc. Ele foi operar coluna, Jair. Ele entra na mesa de cirurgia, isso foi noticiado. Entra na mesa de cirurgia, que dura muito tempo e tal, porque é muito cuidadoso, por causa da medula, né? Você vai mexendo ali, o médico, o neurologista, o ortopedista. Ele sai da mesa de cirurgia, vai para o quarto dele, enfermaria, sei lá, e tudo bem. Sai da anestesia e repara que o braço esquerdo dele está todo enfaixado. E o braço direito não. Como ele não operou o braço em coisa alguma, ele pergunta: o que houve com o meu braço? E todo mundo começa a desconversar, conversa para cá e para lá. Você sabe o que aconteceu? Alguém dentro da sala de cirurgia, não sei se foi enfermeiro, técnica de enfermar, seja lá o que for, enfermeira obstetra, né? Não que chama, não, é enfermeira, que acredita-se que é, mas não tem a filmagem, jogou ácido para diluir os atabaques do braço do sujeito. Ficou em carne viva. Aí está processando o hospital, não sei o quê e tal. Aí já é o depois. Entenderam como é o tamanho do fanatismo? Eu não vivi a Segunda Guerra Mundial. Isso foi da época do meu pai. Mas o fanatismo
que na época ficou famoso, que o fanatismo nazista, aquilo virou um fanatismo. Eu visitei os campos de concentração, só o fanatismo levaria a fazer aquilo. Só o fanatismo. E o fanatismo, ele não é apenas religioso, ele também é político, e a gente sabe disso, né, Jair? Aliás, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro é uma ilha nesse caos que nós encontramos no Brasil inteiro, onde aqui esquerda e direita, oposição e governo comungam de maneira civilizada, né? Com palmas para a oposição e palmas para o governo. Toda vez que eu saio daqui, eu saio bem energizado. Isso aqui não é um ambiente ruim, não é um ambiente negativo. E é isso que nós deveríamos cultivar, mas não. A cada dia que você abre os jornais, a cada momento, a cada imagem, a cada postagem é ódio, 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 fanatismo, maldade. Abre a sua televisão do noticiário, abre, vai lá ver. 80% é o quê? 80% são compostos por crime, violência, estupro, ou não é? É isso. Essa energia negativa, graças a Deus, ela não vinga aqui. Senhor presidente, eu me alonguei, quero lhe agradecer a generosidade. Sei que Vossa Excelência estava embevecido com as palavras da deputada Lucinha, que hoje está particularmente esportiva, né? Por sinal disso, eu estive lá em Sepitiba, no sábado. Eu estou esperando quando é que a senhora vai duplicar aquele acesso a Sepitiba. Não aguento aquele quebra-molas, não é possível. Não me fale em quebra-molas, que eu estou absolutamente traumatizado, porque eu gosto de Sepitiba, porque eu até gostaria de lançar uma campanha quebra-molas não, ou então Sepitiba não, porque ninguém aguenta. E a senhora é dona daquela área. Aqui é o William Coelho. Passou do Recreio para cima, deputada Lucinha, nós todos sabemos quem é a verdadeira latifundiária política da Zona Oeste, né? Até o Pedro Fernandes, que é lá de Petrópolis, e também e ele tem lá o latifúndio dele, bem verdade que ele divide com a rainha de Irajá, mas a senhora há de convir que Sepitiba está precisando de uma duplicação. Deputado Luiz Paulo, que bom que o senhor veio. Não precisa falar coisa alguma, nem a parte A, mas eu sinto aquela energia positiva vindo do seu coração, da sua alma, e chegando a esse púlpito e trazendo toda a emoção. Mais um pouco eu me debulharia em lágrimas, mas Vossa Excelência é capaz de me fazer enfrentar todas as adversidades que aparecem pela minha frente. Né, Gabi? Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados, e vamos que vamos. Próximo orador inscrito é a nobre deputada Lucinha. Boa tarde a todos os deputados. Pela brincadeira do meu amigo deputado Átila Nunes, dizer para ele que quem tem a maior votação em Sepitiba é um vereador chamado William Coelho, que mora em Sepitiba e é de lá. Então, a votação que o William Coelho sai de Sepitiba é a metade dos votos que ele precisa se eleger. Não, então, mas aí é uma questão do vereador William Coelho, não da deputada Lucinha. A Lucinha realmente só a mais votada da 25ª Zona Eleitoral, que vai de Campo Grande a Santa Cruz. Depois de Santa Cruz, adentrando para Sepitiba, é o vereador William Coelho. Mas o que me traz aqui à tribuna, primeiro para dizer ao deputado Luiz Paulo, deputado Luiz, por gentileza. Deputado Luiz Paulo e os demais deputados aqui na casa, principalmente o deputado Luiz Paulo, dizer que eu concluí, tá certo? Eu concluí a etapa da quimioterapia, agora no final de março, fiz a 8ª quimioterapia, foram 4 sessões da quimioterapia branca e 4 da vermelha. E agora no mês de abril, eu estou estabilizando as minhas taxas dos meus exames, né? Do hemograma e todos os exames complementares, como também os exames radiológicos.
estou fazendo esse tratamento, um tratamento mais severo, e agora no início de mês de maio, fala Rejane, tudo bom, querida? Saudade de você, nem te reconheci com esse cabelo, tá mais jovem. Agora no início de maio, eu devo fazer a cirurgia para retirada da mama direita, onde tem o tumor maligno, mas está tudo dentro dos conformes, estou me recuperando. Quando eu não venho a essa casa, eu assisto a sessão remotamente, como também dou meu voto remotamente quando necessário. E dizer para o meu amigo deputado Luiz Paulo, que todas as vezes que ele me liga para perguntar como eu estou, eu digo a mesma coisa, cada dia é um dia. E assim as coisas estão caminhando. Queria agradecer a equipe médica do Dr. Bines, que está me tratando, né, que é a equipe lá do Hospital São Vicente. Eu fui incapaz de utilizar a rede pública, porque tem tantas mulheres aguardando, né, na fila quimioterapia, que chegaria a ser injusto. Então, como eu tenho um plano de saúde, eu pago o plano de saúde Sul América, todo o meu tratamento foi feito particular. Então, eu queria agradecer a equipe do Dr. Bines, do Dr. Eduardo e os demais, que me trataram com muito carinho, que são competentes e que são médicos também do INCA. E eu sei da realidade das mulheres que já fizeram, né, o levantamento da doença através de imagem, através do exame de mamografia, e que hoje estão aguardando, até hoje, a quimioterapia. Chega a ser um injusto, é muito injusto, chega a ser, deputado Luiz Paulo, além de justo, desumano. Porque depois que faz a mamografia, faz o exame radiológico, descobre que a mulher está com câncer, ela vai fazer a biópsia. Depois que ela faz a biópsia, demora mais 40 dias para receber o resultado. E se não bastasse isso, deputado Luiz Paulo, depois com o resultado da biópsia, dizendo que a mulher tem que entrar para fazer a quimioterapia, que ela teria que entrar o mais rápido possível, em 15, 20 dias, e iniciar logo a quimioterapia. Elas demoram 5, 6 meses para fazer a quimioterapia. Por isso que o número de mulheres é muito grande, que tem essa doença, que tem câncer, principalmente câncer de mama, por não fazer a quimioterapia, demorar a fazer a quimioterapia, quando inicia o tratamento, deputado Quinoploc, deputado Serginho, não adianta mais, porque a doença já tomou conta, ela já se espalhou. Como se chama? Da metástase. Por que isso acontece? Porque demora muito o início do tratamento com a quimioterapia, que além de ser doloroso, é triste o sofrimento de cada mulher que passa por esse tratamento, e o pior ainda, é saber que as mulheres estão morrendo porque demoram a fazer a quimioterapia. Porque depois que encerra o ciclo da quimioterapia, tem 40 dias no máximo para poder fazer a cirurgia, que é o tempo que se dá do tratamento da primeira fase, que é a fase da quimioterapia. Então, eu queria agradecer o carinho dos meus colegas aqui da casa, dos deputados que entram em contato, né, que falam comigo, que mandam, que estiveram na minha casa me visitando, conheceram a casa da Lucinha em Campo Grande, tiveram a oportunidade de tomar um café com a deputada Lucinha, então tomar uma vitamina de mamão com banana através da alimentação mais adequada para o tratamento dessa química que se coloca no corpo, que é uma coisa que arrebenta com qualquer ser humano. Então, eu queria agradecer a todos os colegas aqui da casa, aos assessores, o pessoal da TV Alerj, o carinho que tem pela deputada Lucinha, enfim, todos os assessores aqui da casa, meu muito obrigado, e dizendo que início de maio eu vou estar me ausentando de um período de 30 dias, que é o prazo da cirurgia e da recuperação. Eu tenho certeza que Deus lá em cima está ajudando e muito, né? Está me amparando, me amparou até hoje, eu já passei por momentos muito difíceis nessa vida, né? E está sempre ao meu lado, me segurando e mostrando o caminho e me dando a coragem necessária para enfrentar uma doença como essa. Mas, mais uma vez, gostaria de deixar claro aqui na casa o absurdo que fazem com as mulheres no nosso estado, no nosso país. A mulher, depois que tem o diagnóstico, fez a biópsia, ela tem que aguardar 2, 3 meses para entrar na quimioterapia ou mais. E quando ela entra na quimioterapia, muitas vezes não vai dar o resultado que deveria dar, porque a doença já o quê? Já se espalhou. Aí está a tal da metástase, e o número de mulheres mutiladas também são muitas, e ao mesmo tempo essa doença é uma doença grave. Então, queria agradecer a todos vocês que tiveram a paciência de me ouvir até agora, e o meu deputado Luiz Paulo Careca, que vem me acompanhando, que todo dia liga para saber como é que está, Lucinha, já comeu, já almoçou, já tomou as vitaminas, não esqueceu do remédio. É um amigo, é um pai, é um irmão,
é aquela pessoa que vem no mundo para estar junto com a deputada Luciana. Obrigado a todos vocês. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende o trabalho até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia.